Bom dia, Saldinho. Bom dia, criança. Eu espero que todos vocês estejam bem, dentro do possível, com esperança, com muita fé, com muita confiança em Jesus, em Deus, lembrando de tudo que a gente estuda lá no centro, lá no Saldinho, na casa de Leon Denis, que nesse momento que estamos passando, que é um momento de aprendizagem, que é um momento de exercitar tudo que nós temos aprendido, que a gente possa realmente colocar agora em prática, que é a nossa confiança em Deus, a nossa esperança, fazer o melhor que a gente pode por esse momento, enfim, lembrar de fazer nossas preces, né? Pedir a Deus força, aos amigos espirituais. Hoje nós vamos estudar sobre o tema como reconhecer o verdadeiro cristão. Mas antes de iniciarmos o estudo, nós vamos fazer o que mesmo? A nossa prece, isso aí. Então vamos respirar, tranquilizar o nosso coração, o nosso sentimento e conversar com Jesus, conversar com Deus. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudo do Evangelho. Que possamos, Senhor, aproveitar bastante esse estudo para melhorarmos o nosso dia a dia, para melhorarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções e que após esse estudo, nos sentirmos muito melhores, muito mais tranquilos, muito mais em paz. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo? Vamos? No nosso dia a dia, passamos por várias experiências, algumas felizes, outras mais ou menos, outras nada legais. Geralmente, essas nada legais é porque nós deixamos que sentimentos que não são bons tomarem conta da situação. E aí o clima vai ficando pesado, muito pesado. E às vezes até rolam brigas. Veja só essa imagem que vem aí. E esses dois estão brigando, gente. O clima tá pesado. É por causa de um celular ou por causa de um controle? Eu não sei bem. Mas de qualquer maneira, já reparou que nessas horas a gente dificilmente para pensar? Dificilmente para refletir sobre as atitudes que nós temos, os sentimentos que nós estamos alimentando, as emoções. Porque o clima ali tá péssimo, né? É um clima de raiva, de egoísmo, puxa pra cá, puxa pra lá, eu quero, não vou te emprestar. Ai, tanto gasto de energia em vão, quando na verdade, se eles parassem para pensar, poderiam realmente usar a inteligência deles, o raciocínio, e entrar em acordo, curtir, brincar juntos, enfim. Infelizmente, a gente ainda está precisando aprender a usar a nossa inteligência e melhorar a qualidade dos nossos sentimentos. Mas também há momentos tão bons, tão felizes, aqueles momentos em que fazemos as melhores escolhas. Aí o clima é leve, o clima é zen, é muito bom. Olha só essa imagem. Olha a carinha desses dois. Olha que diferença essa imagem da primeira que nós vimos ainda há pouco. Ah, como é bom a gente escolher pelo bem, sentir o bem, fazer o bem. Neste caso aqui, compartilhar, dividir, estar com alguém brincando, se divertindo. Fazer boas escolhas é importante para nossas vidas. E não é boas escolhas só para nós, mas boas escolhas para nós e para os outros. Decidir pelo bem é fundamental e hoje vamos ouvir uma história sobre uma decisão muito importante, muito séria que Pedro precisou tomar. A nossa história se
se passa em uma casa chamada a Casa do Caminho. Foi uma casa organizada por Pedro e alguns colaboradores, alguns amigos. Assim que Jesus desencarnou, Pedro partiu para Jerusalém e lá ele fundou esta casa. Era uma casa de assistência para atender muitas pessoas necessitadas. O trabalho era muito difícil e cansativo também. Pedro sozinho não daria conta. Por isso mesmo, contava com a colaboração de algumas pessoas de boa vontade para atender doentes, necessitados, cuidar dos órfãos, plantar, colher legumes, verduras, preparar alimentos, remédios. Era muita coisa, gente. Mas um dia, entre os necessitados, chegou um homem que ninguém esperava. Aquele homem tinha sido muito poderoso e conhecido pelas maldades que fazia. Ele foi até a Casa do Caminho. Sabem por quê? Foi buscar ajuda. Estava doente, parecia um mendigo. Os colaboradores de Pedro viraram a cara, pois ainda guardavam lembranças desagradáveis daquele homem. Se Pedro ajudasse o homem, todos iriam embora. O que fazer? Foi então que Pedro pensou: o que faria Jesus no meu lugar? Pedro lembrou que Jesus sempre foi amigo de todos. Socorreu mesmo os que tinham errado muito. Inclusive, perdoou aqueles que o crucificaram. Será que Pedro vai virar as costas para aquele homem doente, parecendo um mendigo, para não perder os seus colaboradores? Ou Pedro vai fazer o que Cristo faria? Pedro tomou uma decisão que deixou aqueles colaboradores surpresos. Pedro abraçou o homem e disse: seja bem-vindo, amigo. A casa é sua, em nome de Jesus. E assim, Pedro ajudou aquele homem, sem se importar com o que ele havia feito no passado, sem se importar com nada, apenas se importando com a necessidade que aquele homem tinha de atendimento. Afinal de contas, estava velho, doente, precisando de ajuda. E principalmente, Pedro, como cristão, que seguia os exemplos do Cristo, não poderia tomar uma outra decisão que não fosse fazer o que Jesus faria se estivesse em seu lugar. Vamos conversar rapidinho sobre a história para entendermos melhor e ver se realmente prestamos atenção? Primeiro, qual era o objetivo da Casa do Caminho? O objetivo da Casa do Caminho era atender as pessoas que precisavam. Quem era aquele homem que apareceu lá e que os colaboradores de Pedro deram as costas? Era um homem que tinha sido muito poderoso e que havia feito muitas maldades. Mas como é que ele estava? Como ele se apresentava naquele momento, quando chegou à Casa do Caminho? Ele parecia um mendigo, ele parecia uma pessoa muito necessitada. Ele estava velho, doente, ele precisava de ajuda. Bom, Pedro resolveu ajudá-lo, mas foi logo, assim de início? Ou Pedro teve que pensar? Pedro parou para pensar. Por que Pedro parou para pensar? Porque os amigos de Pedro, os colaboradores de Pedro, fizeram o quê quando aquele homem chegou? Deram as costas e deixaram bem claro para Pedro que não estavam satisfeitos e que ele não deveria nem ajudar aquele homem, que aquele homem não era um homem bom. Mas Pedro colocou na balança: seria correto dar as costas para uma pessoa que precisa de ajuda, mesmo que ela tivesse um dia feito coisas erradas? Ou seria correto ajudar aquela pessoa, ser fraterno, ser amigo, assim como Jesus ensinou? Pedro usou a inteligência, mas também usou o coração, os bons sentimentos. Quais eram os sentimentos que os amigos de Pedro estavam naquele momento que o homem chegou?
E você? Você faria como Pedro? Você teria coragem de fazer a coisa correta, mesmo que os seus amigos não aprovassem? Você ajudaria aquele homem, mesmo sabendo que os seus amigos não entenderiam? Eu acho que Pedro fez o correto. Até porque Pedro deu o seu exemplo, mostrou como Jesus agiria. E certamente os colaboradores lá, os amigos de Pedro, devem ter entendido depois que o correto era fazer realmente o que Pedro fez. Eu trouxe 3 figuras para nós analisarmos. Em todas elas aparecem um cérebro e um coração. O cérebro representa a nossa capacidade de pensar, de refletir, a nossa inteligência, que é um atributo do espírito. O coração representa os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas emoções. Percebam que nas figuras da ponta, aqui e aqui, uma hora, as nossas atitudes tendem mais para a razão e em outro momento elas tendem mais para a emoção. Porém, como nós devemos agir? Devemos agir equilibrando a inteligência com o sentimento, ou seja, desenvolvendo a nossa inteligência, mas sem perder a nossa misericórdia, o nosso amor ao próximo, educando os nossos sentimentos, porque só assim razão e sentimento, inteligência e sentimento unidos, claro, bons sentimentos, só assim nós faremos boas escolhas, só assim estaremos realmente exercitando o bem, nos esforçando para sermos cristãos, que foi o que Pedro fez. Pedro usou o raciocínio, pensou, refletiu e viu que a melhor atitude era a atitude de estender a mão àquele homem. Não seria inteligente negar àquele homem a ajuda. Que exemplo Pedro estaria dando como seguidor do Cristo? E mais, a gente sabe que podemos precisar dos outros. Às vezes, estamos numa situação de quem está ajudando, mas amanhã poderemos precisar dos outros. Jesus também disse que não deveríamos julgar ninguém. Pedro, que seguia o Cristo e conheceu muito bem as suas lições de pertinho, usou da sua inteligência e também dos seus sentimentos, dos seus bons sentimentos, deixou o coração, o amor falar mais alto e foi fraterno com aquele Senhor. Isso é ser verdadeiramente cristão. Será que a gente já consegue equilibrar os nossos sentimentos, a nossa razão, desenvolver a nossa reflexão, a nossa inteligência para realmente fazermos boas escolhas, escolhas no bem? Além de pensarmos qual seria a atitude de Jesus, também devemos sempre pensar: como eu gostaria de ser tratado? E se fosse comigo? Tenho me esforçado para ser realmente cristão? Eu trouxe um caso para vocês. Vocês vão escolher o final da história. Bom, vocês estão todos em uma festa com seus amigos e de repente chega uma criança nova na festa, uma criança um pouco diferente. E os seus amigos começam a rir dela, debochar, fazer bullying. Essa criança percebe e vai ficando sem graça. Qual é a sua atitude? Você fará igual aos seus amigos? Também ficará debochando da criança, rindo? Ou você tomará uma outra atitude, uma atitude realmente cristã? Pense e vamos para o último slide decidir o final dessa história. Então, você escolheu o seu final? Usou a sua inteligência? Usou os bons sentimentos para fazer a sua escolha? Será que você escolheu mesmo ser um cristão? Porque ser cristão não é só falar que você segue o Cristo,
que você segue o Evangelho. É você realmente exercitar, se esforçar, né, para colocar as lições de Jesus no seu dia a dia. E essa experiência, por exemplo, é uma grande oportunidade. A gente sempre deve pensar se o que a gente vai fazer vai trazer prejuízo para as pessoas, prejuízo para a gente e para os outros. Ou seja, essa atitude do bullying, de desrespeito com alguém, traz prejuízo? Traz, sabemos que traz. Traz prejuízo, traz sofrimento. E nós gostaríamos que agisse assim conosco? Claro que não, porque ninguém gosta de sofrer. E será que Cristo faria isso? Essa atitude é correta? Isso é ser cristão? Vejam que é preciso ter coragem para ser cristão. Por quê? Porque nós precisamos confiar em Deus, confiar em Cristo e tomar a decisão correta, mesmo que na nossa volta as pessoas não pensem igual a gente. Mas mesmo assim, nós devemos fazer o certo para termos o nosso coração também em paz, a nossa consciência tranquila. Pelo menos fazer um esforço. Parar, antes de fazer, parar para pensar e ver se realmente aquela atitude é uma atitude cristã. Respeitar as pessoas independente da etnia, da cultura, ajudar aqueles que precisam, não falar mal das pessoas, né? Fazer fofoca, dividir o que temos com as pessoas que estão precisando. Isso são atitudes cristãs. Não adianta só a gente falar e não fazer. Então vamos realmente nos decidir por sermos cristãos de verdade, com coragem, com alegria. Vamos então fazer nossa prece de agradecimento a Deus? Vamos encerrar o nosso estudo. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um momento de estudo desse Evangelho maravilhoso que fortalece o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e que nos encoraja, Senhor, a caminhar, a trilhar, a decidir pelo melhor caminho. E assim, agradecidos, Mestre, pedimos a permissão a Ti e a Deus para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana. Fiquem todos com Deus.